meu povo, como é que vocês estão? Demorei, mas cheguei aqui pra vir fazer esse vídeo. Já tô aqui tentando fazer, já tem quase uma hora, tá? Dê valor pro meu vídeo. Mas então, gente, vou contar um pouquinho pra vocês, brevemente, porque a história é longa, como que foi minha trajetória até aqui em Portugal. E como eu sempre falei lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, Portugal nunca foi um sonho, gente. Nunca foi o meu sonho estar aqui, eu nunca tive o foco de vir pra cá. Porém, eu tinha o objetivo de vir pra cá em 2020. Viria no dia 5 de abril de 2020, porém, uma semana antes do meu voo, veio a pandemia, a quarentena, fechou tudo. Tivemos que remarcar o voo, remarcamos pra julho, agosto, se eu não me engano. Eu me recordo muito bem. Mas ainda estava em quarentena, tudo fechado, pandemia, e aí tivemos que cancelar a viagem. E aí passou à vontade, nunca foi um sonho, passou. Quando foi de janeiro pra cá, de 2022, a minha vida virou de cabeça pra baixo, a minha vida transtornou. E pra ser bem sincera pra vocês, eu tava assim, numa crise existencial. Tava num momento muito ruim da minha vida. Tanto pessoal, familiar, problemas familiares, todo mundo tem. Mas assim, do jeito que eu tava quase surtando. E aí, quando eu peguei Covid, pra vocês tentarem entender, peguei Covid dia 16 de fevereiro. E aí, quando foi no dia 17, dia 18, acordei, surtei, liguei pra uma amiga minha que tem uma amiga em comum aqui em Portugal. E falei assim, olha, eu quero ir pra Portugal, preciso sair de casa, preciso mudar minha vida, preciso dar um up, dar um giro, porque do jeito que tá, não pode estar. Eu tô vivendo uma vida que não é minha. Eu tô vivendo um momento que eu não preciso passar por isso, eu não tenho que passar por isso, então eu tenho que mudar. E aí, gente, foi assim, dia 25 de fevereiro, foi aniversário da minha mãe, e aí eu falei com minha mãe, falei, mãe, quero ir pra Portugal. E ninguém sabia. Uma amiga minha sabia, a minha mãe sabia, e mais outras duas pessoas apenas sabiam. Eu falei, mãe, quero ir pra Portugal. Aí minha mãe ficava naquela, ai, vai, não vai, será que ela tá bom, será que não tá bom? E eu falei assim, bom, fomos de 25 de fevereiro, comprei minha passagem só de ida. Vou passar para a parte da volta daqui a pouquinho, só de ida. E aí comecei os planos, rapidão. Marquei a passagem, comprei a passagem pro dia 9 de maio. E aí não contei pra ninguém, apenas uma amiga minha sabia, mas ninguém sabia, o restante da minha família não sabia. Eu resolvi optar, não resolvi contar, porque da primeira vez que eu vinha, todo mundo sabia, geral sabia que eu tava vindo pra cá. Não foi muito bom, não foi muito legal, foi muitos comentários negativos. Muita gente não apoiando, muita gente criticando. E assim, pra gente pra criticar, tem demais, né, gente? Mas pra ajudar, tem de menos. Então assim, não querendo ser melhor nem pior do que ninguém, dessa vez eu resolvi não contar. Resolvi amenizar e contar pra quem precisava saber. A minha mãe sabia, a minha mãe me apoiou e foi isso. Creio que outras pessoas também me apoiariam sim, me ajudariam sim, mas foi um momento meu, uma escolha minha. Acho que cada um tem seu momento de escolha. E aí, gente, assim, minha vida foi correr contra o tempo, porque foi em fevereiro, março, abril, maio. Eu viria dia 9 de maio, então assim, foi 3 meses. Nesse momento eu tava trabalhando 12 por 36, 48 por 36, eu tava dando muitos plantões. E assim, o pouco tempo que eu tinha que fazer os documentos da viagem, comecei a vender as coisas do meu quarto. Aí comecei a vender tudo, doei roupas, vendi, o que eu podia vender eu vendi, o que eu podia dar eu dei, tive que me livrar de tudo, juntar um dinheiro, vim pra cá, a passagem eu já tinha comprado no cartão da minha mãe, e assim, foi tudo contra o tempo. E aí, gente, foi muita correria, e nisso não tinha contato pra ninguém, algumas pessoas especulavam, você vai pra Portugal? Eu falei, não, vou no final do ano, e aí, quando chegou, faltava um mês pra mim vir pra cá, gente, eu vou contar pra vocês. Insônia, dor de barriga, ficava sem apetite e o estresse, gente, eu não tinha vida, porque tudo acontecia comigo, eu não tinha fome, gente, eu acho que eu emagreci de tanto tempo que eu fiquei sem dormir, tudo pensando nessa viagem. Detalhe, sozinha, esqueci de contar pra vocês, eu viria sozinha, sem conhecer ninguém aqui na Europa. Eu tinha um conhecido, que é o amigo da minha amiga, mas eu não tinha amizade com ele, eu não conhecia ele. E até então, quando eu chegasse aqui, ele me daria um auxílio. E tinha uma outra amiga que eu conheci na internet quando eu viria pra cá em 2020. Ela é uma pessoa mais velha, mais vivida aqui. E ela me daria todo o apoio também, arrumou um emprego pra mim e tudo mais. Mas assim, não conhecia nada e nem ninguém. Assim, foi um surto. Vou pra Europa sem nada. Eu, Deus e a fé. E vamos que vamos.
E aí, gente, nesses um mês foi foda, porque assim, passou rapidão, eu não tinha concentração, eu andava muito estressada, eu brigava, eu discutia, mal-humorada, e assim, uma bipolaridade do cão, vocês não têm noção. E aí, quando faltou uma semana pra viagem, passou, fiquei super normal, super tranquila, parecia assim que a data tava chegando, eu tava bem, e eu já tinha chorado, fora as noites chorando, eu falei, eu pensando, eu colocando Deus na frente, falei, meu Deus, se for da sua vontade, me abençoa nessa viagem, e sem contar na tal falar de imigração, que eu ficava pensando nisso, e a tal da imigração. Porque quando eu resolvi vir pra cá em 2020, eu viria super leiga. Eu não sabia nada de nada, gente. Parece que foi Deus. Porque se eu tivesse vindo em 2020, eu teria me lascado aqui. Ou eu teria entrado, teria me lascado, ou eu teria voltado à imigração mesmo. Porque eu não sabia nada sobre Portugal. E a partir do momento, vou dar uma dica pra vocês. E a partir do momento que eu resolvi vir pra Portugal, o que eu fiz? Eu tive meu Instagram no Brasil. Eu criei um Instagram só pra mim adicionar pessoas que moravam aqui em Portugal, aqui na Europa, pra me colher informações. A cara de pau aqui não queima. E o que eu fazia? Eu chamava o pessoal, eu perguntava sobre tudo, pedia informações, comentava, tentava fazer amizades, tudo pra me colher informações. Assistia vídeos no YouTube, passava noites assistindo vídeos no YouTube de vários blogueiros daqui, influencers daqui, pra me aprender sobre Portugal. Como eu viria sozinha, eu tinha que me virar. Não dá pra gente contar com ninguém, com quem a gente não conhece. E aí, gente, essa foi a dica que eu vou dar pra vocês que eu fiz. E eu pesquisava tudo, e todo mundo era tal da imigração. E eu perguntava, e aí, passou, como foi essa imigração? E eu já tinha escutado boatos que mulheres brasileiras, quando viria pra cá pra prostituição, e que tinha muito preconceito com brasileiro, que tinha preconceito com as mulheres brasileiras. E eu ficava assim com medo, eu falei, ixi, e agora? O que eu vou fazer na tal imigração? Gente, eu estudava tudo, pontos turísticos, onde ir, onde não ir, meio de transporte, como que chegar, horário de entrada, horário de saída, eu pesquisava tudo sobre cada ponto turístico e do local que eu ia ficar, porque se na imigração eu ia ter que estar preparada para tudo, pro bom, pro ruim, ou assim, ou vai, não tinha outra alternativa. E aí, chegou o dia da viagem, gente, nesse dia eu não chorei, nesse dia eu digo pra vocês, eu não chorei, mas assim, eu tava muito nervosa. E assim, quando eu cheguei no aeroporto, eu tava um poço de estresse, eu tava muito nervosa. E sabe quando você quer chorar, mas não desce uma lágrima? Foi foda, não desceu uma lágrima. Eu cheguei no aeroporto, tava triste e tal, despedi de todo mundo. Mas a minha ficha não caía, que assim, aquele momento, era o momento que eu viria pra Europa, viria sozinha, ia iniciar uma nova vida, ia começar do zero, num país que eu não conheço, numa cultura que eu não conheço. E assim, era tudo novo. E aí eu despedi do pessoal, não chorei, mas assim, com o coração na mão. E aí quando eu entrei no avião, eu falei, Deus, se for da sua vontade, é agora. E eu não dormi no avião, foram 9 horas de voo, não dormi. Eu sou muito medrosa, então eu sempre tive medo de altura de avião, e todo mundo falava em turbulência, aquela coisa toda. E aí eu vim conversando no avião, pegava Wi-Fi, alguns momentos sim, outros não. A maioria pegou, então eu vinha conversando com a minha mãe, vinha conversando com outras pessoas. E aí, quando eu foi dando o momento de chegar em Lisboa, eu falei, vou ler os pontos turísticos pra mim poder passar a imigração. Tudo que eu tinha tudo. Eu tinha passagem de ida, tinha passagem de volta. Ainda vou contar pra vocês sobre a passagem de volta. Tinha roteiro, tinha seguro viagem. Eu tinha tudo que eles pudessem me pedir. Tinha o teste do Covid, tudo que eles pudessem me pedir, eu tinha. Porém, eu tinha que saber os pontos turísticos. E eu sou uma péssima pessoa pra gravar alguma coisa quando eu tô nervosa. Não consigo. E aí eu vim lendo. E fora que eu já tinha lido em grupos do Facebook, já tinha conversado com algumas pessoas que dentro do avião, não sei se é verdade, não me recordo, que dentro do avião tem muitas pessoas que trabalham na imigração. E que eles ficam no avião, que eles ficam apaisanas. É uma história, ou o pessoal fala cada coisa, gente, que se eu contar pra vocês, a gente não sabe se é verdade, mas eles contam. Então eu ficava com medo de tudo. Eu não conversei com ninguém na fila. Eu peguei um voo de Belo Horizonte para São Paulo e de São Paulo para Lisboa direto. E nesse trajeto eu não conversei com ninguém. Eu não peguei informação com ninguém. Eu não perguntava nada a ninguém, porque eu morria de medo. E sim, já aconteceu com pessoas, com conhecidos meus, que eles na fila, no aeroporto na fila, pessoas que trabalhavam na imigração, pessoas do CEF, eles
perguntando, questionando a pessoa. E aí, tudo bem? Pra onde você vai? O que você tá indo fazer e tal? Que legal, bacana, que lugar bacana. Mas era tudo enganação. Era tudo pra saber se você era turista, se você tava vindo pra Portugal mesmo, pra emigrar, aquela coisa toda. Não caiam nessa. Acontece, gente. A gente pensa que não acontece? Acontece sim. E aí, nisso tudo, eu não conversei com ninguém. Sentou uma moça do meu lado no avião. Não conversei nada com ela, era também super discreta. Eu também continuei super discreta. E na hora que eu pegava o telefone assim pra ler os pontos turísticos, eu abaixava a claridade do meu telefone, porque eu não sabia quem tava do meu lado. Como eu ia saber? E eu não podia dar na pinta, dar na cara. Então, eu ia lendo esses pontos turísticos. Como que eu fazia pra ir da minha reserva, do meu rosto até o lugar, eu lia tudo. E aí, gente, cheguei em Lisboa. E eu já tava muito nervosa, a minha mão começou a tremer, porque quando chegasse na tal imigração, não sabia o que eu ia falar. O que eu ia falar? E aí, cheguei na imigração. A fila demorou, gente, 3 minutos. Foi muito rápido. Não deu tempo. E na fila, eu fiquei com medo de pegar o telefone e ficar lendo o que eu ia fazer, onde que eu ia, onde que eu não ia, porque eu não sabia quem tava do meu lado. Eu não sabia quem tava atrás de mim. Eu não podia cair, dar na cara que eu tava vindo pra poder imigrar, pra poder ficar no país. Eu tinha que manter a história que eu estava vindo a passeio 8 dias e era isso. Aí peguei o celular, li rapidamente ali, 8 pontos turísticos e tudo mais. Chegou. Tinha uma mulher, eu lembro que tinha uma mulher loira e ela parecia ser muito simpática, que todo mundo que ia na cabine dela era a cabine 6, me lembro até hoje. E eu, Deus, quero ir nessa cabine, quero ir nessa cabine, quero ir nessa cabine. De repente me chamou, foi muito rápido. Na hora que me chamou, eu fui na cabine número 7. Eu não gosto do número 7. Falei, putz, e agora? Não gosto do número 7. Fui, era um rapaz muito jovem, bonito e tudo mais, parecia muito simpático. E assim, eu tenho por mim, pode ser uma dica, uma coisa minha. Como meus documentos estavam tudo numa pasta pequena, eu não mostrei a pasta. Eu estava com o passaporte na mão e eu, bom dia, entreguei o passaporte. Ele falou assim, tudo bem? Eu falei, bom dia, tudo bem. Eu super simpático, bom dia, tudo bem. Aí o cara da imigração falou assim, tem passagem de volta? Aí eu falei, sim. Detalhe, não consegui imprimir minha passagem de volta. Eu falei assim, olha, eu tenho, mas eu não consegui imprimir ela, eu posso te mostrar no meu telemóvel. Desliguei o Wi-Fi, desliguei a internet do meu telefone, porque se chegasse alguma mensagem da minha mãe ou de alguém que sabia que eu estava vindo, pra ele não ver, não aparecer e ele não ver. E mostrei pra ele, ele falou assim, tá aqui, toma. Peguei o telefone de volta. Nisso a minha mão começou a suar. E eu fiquei com as mãos pra baixo do balcão, pra ele não ver que eu tava muito nervosa, que eu tava balançando as mãos. E aí ele pediu, tem reserva? Eu falei, sim, tem, 8 dias, tal. Mostrei pra ele. Aí ele falou assim, fez o teste? Eu falei, fiz. Mostrei pra ele o teste. Desculpa, gente, pensei que tinha alguém me chamando. Mostrei pra ele o teste. E aí na hora que ele falou assim, e aí, o que você vai fazer aqui? Eu falei assim, vim ficar em Portugal, vou ficar 8 dias, quero conhecer Lisboa e tudo. Aí ele, você veio sozinha? Aí eu, sim, vim sozinha. Aí ele falou assim, e essa aliança? Eu tava de aliança realmente, eu falei assim, é de Deus. Na cara de pau, é de Deus. Aí ele falou assim, o que você faz no Brasil? Aí eu falei assim, no Brasil eu sou cuidadora. Ele, e quem ficou no seu lugar? Eu falei, lá é por plantão, eu tô de férias e consequentemente uma colega de trabalho ficou no meu lugar. Quanto que você recebia lá no Brasil? Eu falei, 2.500 a 3.000, depende do mês, depende de quantos plantões eu faço. Ele falou assim, nossa, mas você recebe tão bem no Brasil e veio pra cá sozinha? Aí eu olhei assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele falou assim, você tem filhos? Eu falei, não. Tem namorado? Aí eu pensei, gente, tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível. Nesse momento que ele começou a fazer muitos questionamentos pessoais, eu senti um pouco de preconceito. E aí eu comecei a ficar séria. No entanto, eu tava respondendo ele super de boa, rindo, brincando, comecei a ficar séria. Aí nisso ele falou assim, nossa, o perfume é muito bom. Aí eu, tá de brincadeira, tá de sacanagem comigo. Eu falei, obrigada. Ele, qual é o nome do seu perfume? Eu falei, não sei, eu tenho vários, eu não sei qual é o nome. Comecei a ser mais ignorante. Gente, eu já fiquei lá, pra vocês terem ideia, 30 minutos. Aí ele falou assim comigo assim, e aí, o que você veio fazer em Portugal? Eu, é agora, ou dá ou desce, é agora que eu me lasco. Eu vou ou eu volto pra casa. Gente, me deu um branco. Eu não lembrava de exatamente nada.
Eu só lembro que eu virei pra ele e falei com ele: vim comer pastel de nata, vou visitar o oceanário e vou comer cuscuz. Gente, eu nunca comi cuscuz. Sério, a história do cuscuz. Ele falou assim: cuscuz? Vim comer cuscuz em Portugal. Ele: eu não tô acreditando na sua história. Eu falei assim, ó, nesse momento eu gelei. Eu falei: peraí, eu não sei falar nada, eu não sei gravar nada, eu não sei decorar nada, eu estou super nervosa, eu tenho um roteiro de viagem, peraí que eu vou pegar. Nesse momento foi a hora que eu peguei o meu roteiro, entreguei pra ele nas mãos dele o roteiro. Gente, ele pegou o roteiro e começou a ler e ria. E tinha um colega dele do lado, e ele pegava o roteiro e lia e comentava. E eu falei assim: putz, será que ele tá rindo da minha cara? Será que tem alguma coisa de errado? Aí ele perguntou, depois de 2 minutos ele perguntou: foi você que fez esse roteiro? Eu: sim, foi. Tem certeza? Eu: sim, tenho. Aí ele: olha só, o seu roteiro está excelente, você está de parabéns. Gente, não, detalhe, não fui eu que fiz o roteiro. Aí eu fiquei assim, mais aliviada, respirei. Aí chegou na última parte, na última folha do roteiro, tinha lá: coloque aqui os pontos turísticos que você vai visitar. Nessa hora ele pegou essa parte e mostrou pro colega dele do lado e ria. Eu não sabia de que ele tava rindo, eu não sabia qual era a graça. Eu não sabia se o roteiro tava ruim, se tava bom, se tava péssimo, se tava horrível. Eu não sabia. E aí ele pegou e falou assim: se você era que você colocou aqui, coloca os pontos turísticos que você vai conhecer em Portugal. Aí eu olhei pra ele, eu falei: sim. Aí ele falou assim: e você não vai conhecer nenhuma praia? Eu falei: sim, quero conhecer as praias de Algarve. Aí ele: quantos biquínis você trouxe? Gente, nesse momento eu fiquei super constrangida, fiquei sem graça, eu já tava muito nervosa. No momento que eu aliviei, que eu subi, eu desci de uma vez. Aí eu: não entendi sua pergunta. Aí ele: quantos biquínis você trouxe? Aí eu falei assim: 4. Aí ele falou assim: ah, tá, só pra me te dar uma dica, que pra ir pra Algarve são 4 horas de distância até Lisboa, não tem como você ir no mesmo dia e voltar no outro dia, ok? Eu falei: ok. Aí eu fiquei bem séria, fiquei super constrangida, eu senti um certo preconceito. Eu tinha sentido no princípio, quando ele fez vários questionamentos sobre a minha vida, se eu namorava, se eu era casada, se eu tinha filho, por que eu vim sozinha. Eu falei, pra mim aí já tinha, eu falei: vou voltar. Foi o momento que eu comecei a responder ele, não me importei mais, fiquei muito mal. E eu falei assim: ou vou ou não vou. Comecei a responder ele de qualquer maneira. Acho que todo mundo passa por esse momento. E ele virou e falou assim, aí lembro que no meu roteiro estava escrito Camila de Santos. Aí ele falou assim: quem é de Santos? Eu falei: eu, olha no meu passaporte. Ele: não, mas aqui tá escrito outro nome. Eu falei: não, de Santos é meu nome. Eu abreviei, eu tinha abreviado o nome. Eu esqueci como que eu respondi pra ele. Ele pegou e virou pra mim e falou assim: o seu roteiro está excelente e você vai passar por causa do seu roteiro. Gente, nesse momento eu tava de máscara, parece que foi o melhor momento da minha vida. Aí ele me entregou tudo e eu peguei e passei. Aí começou o nervosismo, por quê? Porque eles falam que depois que a gente passa na imigração, tem a alfândega. E eles falam que a alfândega pode parar a gente, pode pedir pra abrir a mala da gente, pode fazer a gente voltar, mesmo a gente ter passado pelo CEF e o CEF ter carimbado o nosso passaporte. Isso acontece muito. E, olha, prestem muita atenção quando for esse momento. E aí eu lembro que não tinha ninguém. Eram 3h30 da manhã, o meu voo antecipou, aí era pra mim ter chegado aqui em Lisboa 5h20. E nisso, gente, eu peguei a mala, andei, andava. E assim, eu muito séria, muito discreta, não olhava pra trás, eu não olhava pra canto nenhum pra não dar na cara. E aí quando eu passei, eu lembro que eu liguei pra minha mãe, liguei pra outras pessoas e não conseguia falar com ninguém. Consegui. Na hora que eu consegui, eu falei assim: passei, tô aqui. Eu já tinha saído do aeroporto, tá? Não liguei dentro do aeroporto, não dei na cara, gente. E aí, gente, na hora que eu liguei, que eu falei passei, e foi me dando a vontade de chorar, e foi me dando um aperto. E eu falei assim: putz, tô aqui na Europa, tô aqui em Portugal, e agora? Gente, me veio um branco na cabeça, era um misto de sentimento, porque assim, pra mim sair da minha zona de conforto, pra mim sair da minha casa, eu sou uma pessoa muito apegada à família, e eu sempre fui muito apegada à minha avó. E gente, e aí, pra mim ter tomado a decisão de ter saído da minha casa, da minha vida, não abandonar
passar uma temporada aqui, longe de todo mundo, onde você vai perder muita coisa, você vai deixar de viver muitos momentos perto das pessoas que você ama, pra você começar uma vida do zero. Pra mim, pra quem me conhece, era muito difícil. E pra mim ter tomado a decisão de chegar até aqui, só Deus sabe como foi difícil. E aí, gente, nessa hora... Calma aqui. E aí, nessa hora que eu tava no aeroporto, eu lembro que eu tava esperando um colega meu ir até o aeroporto, que ele iria me buscar. E eu ficava pensando, eu falei, gente, cheguei, tô na Europa, tô em Portugal. Tá na hora de começar a vida do zero. E o que que eu vou fazer agora? E assim, gente, você vir pra um lugar que você não conhece ninguém, que você não conhece nada, é foda. E aí... Passou um momento assim, aquele momento assim de aflição. O meu colega chegou, ele foi me buscar. E eu não fui pro meu hostel. Por quê? Porque esse colega meu que estava aqui, ele já tinha arrendado um apartamento. Aqui eles não falam alugar, aqui eles falam arrendar. Ele já tinha arrendado um apartamento. E aí, diretamente, eu iria pro apartamento dele, porque eu já tinha um quarto lá, eu iria ficar nesse quarto. Ele me buscou, eu fui pro quarto. Eu lembro que eu cheguei, aí liguei pra minha mãe, liguei pras pessoas, falei, cheguei, tá tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo, tô em Portugal, graças a Deus deu tudo certo. Porque assim, o meu maior medo, gente, sempre foi passar Natal em imigração, porque a gente escuta tanta coisa na internet, hoje em dia o pessoal vende tantas informações erradas, tantas coisas que não existem, que não acontecem na internet, que a gente fica sem saber em quem acreditar, em quem não acreditar. E aí foi isso, gente, dias de luta, dias de glória. Chorei, foi a hora de eu chorar, que eu pensei, estou em Portugal, estou na Europa, cheguei, graças a Deus, deu tudo certo. Foi muito difícil ter chegado até aqui, só eu sei como foi, mas cheguei. E, gente, só tenho a agradecer, mais nada, só agradecer. Quando a gente pensa que não vai acontecer, que não vai realizar, vai acontecer, basta ter a luta. E uma coisa que eu falo pra vocês, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E outra coisa, pessoas para criticar, para dizer isso não vai dar certo, tem milhões. Pessoas para dizer eu vou com você, eu te dou a mão, eu te acompanho, poucas. Então, gente, não dê ouvidos a críticas, porque quando eu viria para cá a primeira vez, eu ouvi muitas críticas, como eu disse para vocês, muitas. E hoje eu estou aqui, o tempo aqui passa muito rápido, vocês não têm noção. Mas, então galera, esse foi o vídeo que eu dei uma resumidinha pra vocês, acho que o vídeo ficou até grande, como que foi a minha vinda pra Portugal, como que eu resolvi vir, como que tudo aconteceu. E assim, tentei ser breve, mas eu falo demais, acostumem com isso. Me segue lá, vou estar deixando meu Instagram aqui, Mineira em Portugal, tô postando muitas informações. Estou postando muitos lugares bacanas onde eu estou visitando. A minha rotina lá, Mineira em Portugal, a mineirinha aqui, ajuda vocês. Tá postando tudo, me segue lá. Gente, só agradecer. Espero que você que tem plano de vir, venha. Espero que você que tem vontade de fazer uma coisa, que tem um sonho, vai à luta, persiste. Não abaixa a cabeça, porque quando a gente pensa que não vai acontecer, quando a gente pensa que não dá certo, acontece. O vídeo ficou um pouquinho longo demais, eu falo muito, mas vou estar deixando meu Instagram aqui, Mineira em Portugal. Acompanhem lá a rotina da mineirinha aqui, acompanhem lá, tô postando vários conteúdos legais pra vocês. Espero que vocês vejam meu vídeo, a minha trajetória, eu vou estar trazendo mais vídeos aqui. Não desistam dos sonhos de vocês e segue meu conselho. Se ninguém fizer por você, você faça por você mesmo. Beleza? Então é isso, até mais. Um beijo da mineirinha pra vocês. Aguardo vocês aqui em Portugal. Chegando em Portugal, me procurem que a gente vai dar um rolê por aqui, beleza?